Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver revisão tipos de polarização do transistor como emissor comum. A partir desse tutorial eu vou revisar os principais tipos de polarização do transistor. Vou mostrar as características de cada modo de polarização e vou analisar as vantagens e desvantagens de cada modelo, tudo de forma rápida, lépida e rasteira. Esse é um tópico que o pessoal vem me pedindo há bastante tempo e eu decidi atendê-los. Vamos lá? Mas afinal, o que é a configuração emissor comum do transistor? Não tem segredo, é aquela ligação do transistor em que o emissor é comum à entrada e à saída. Não podia ser mais simples. Claro que tem modelos para todo mundo. Tem o coletor comum e tem o base comum. Mas nós vamos ficar com o emissor comum, pelo menos nesse tutorial. Por que eu preciso polarizar um transistor? Vou fazer uma analogia com um lindo carrinho da figura, o Calhambeck Bip. Para que esse carrinho comece a andar, o que o motorista tem que fazer? É preciso dar manivela. E para o transistor funcionar, o que você acha? É preciso dar manivela? Claro que não. Para fazer o transistor funcionar, é preciso polarizar o transistor. O trabalho do transistor como amplificador é amplificar um sinal pequeno proveniente de uma fonte de baixa energia, como um microfone, antena, captador de guitarra, e transformá-lo num sinal de maior amplitude. Mas que amplitude? Claro que tem que ser a maior possível. Eu quero a máxima amplificação possível. Aquela em que o sinal varia de 0 volt até a tensão de alimentação, VCC. Aquela em que o sinal fica variando ao redor do valor médio, VCC sobre 2. Então, polarizar um transistor é fazer com que a tensão coletor-emissor assuma um valor, VCC sobre 2, quando eu não tiver sinal presente na entrada. Essa polarização do transistor sem o sinal é chamada de VC quiescente. É a tensão que você mede entre o coletor e o emissor do transistor ao ligar o equipamento. O circuito da figura mostra a forma mais simples de polarizar um transistor. Para que a tensão de coletor-emissor seja igual à metade de VCC, a tensão na resistência de coletor também deve ser igual a VCC sobre 2. A tensão na resistência de coletor é igual à corrente de coletor vezes a resistência de coletor, lei de Ohm simples. E a corrente de coletor é igual à corrente de base multiplicada pelo ganho de corrente do transistor, o beta do transistor, que no datasheet do fabricante é chamado de HFE. Aí está o problema. Como o ganho varia muito com a temperatura, varia de um transistor para outro, mesmo do mesmo tipo, então a corrente de coletor varia muito. O que faz com que a tensão coletor-emissor também varie. O efeito da variação da tensão coletor-emissor é que o ponto quiescente desloca. Se essa tensão cair, o sinal de saída é recortado, distorcido. Os guitarristas adoram esse efeito. Vou mostrar um exemplo ao vivo e a cores. O circuito da figura foi projetado para um VC quiescente ideal, igual a 6 volts. A tensão de alimentação é de 12 volts. Isso acontece porque a corrente de coletor é 2 mA. Ao passar pela resistência de coletor, que é igual a 3 kΩ, gera uma queda de tensão de 6 volts. Se o beta do transistor for igual a 100, a corrente de base será igual a 0,02 mA, 2 amperes dividido por 100. Mas o que acontece se o beta mudar? Por exemplo, aumentar para 150? A corrente de coletor vai aumentar, vai ir para 3 mA. A tensão na resistência de coletor vai para 9 volts. Se está entrando 12 volts da fonte, gastei 9 volts na resistência de coletor, sobrou só 3 volts para VCE. Caiu muito. Resultado? Uma enorme distorção.
os guitarristas vão ir à loucura. Como solucionar? Tem como melhorar esse circuito sem complicar muito? Sim, tem como melhorar de forma simples o circuito da figura. Esse é um circuito muito simples também, só tem duas resistências. Só mudou um detalhe. A resistência de base foi deslocada. Está ligada no coletor do transistor e isso faz toda a diferença. Agora a corrente de base depende da tensão coletor-emissor do transistor. Veja a malha que determina a corrente de base. A tensão de entrada da equação dessa malha é VCE. Veja na equação que a corrente de base depende de VCE. Esse tipo de circuito que é variável de entrada, nesse caso a corrente de base, depende de uma variável de saída, a tensão VCE é chamado de circuito com realimentação. Esse é um amplificador com realimentação de coletor. Mas o circuito da corrente de coletor e a resistência de coletor continuam os mesmos. A corrente de coletor continua beta vezes a corrente de base. E é exatamente por isso que esse circuito é mais estável. Suponha que o beta varie para mais. A corrente de coletor vai variar para mais também, exatamente como no circuito anterior. A tensão na resistência de coletor também aumenta, tudo como antes. A tensão VCE vai cair, esse é o problema. Na verdade, seria, porque agora acontece o milagre da realimentação. A corrente de base também cai. E como você sabe, a corrente de coletor depende da corrente de base. Então, a corrente de coletor também cai, voltando ao valor original ou bem próximo dele. E se a realimentação, a tensão de saída VCE, alterou a corrente de base B e a corrente de coletor ficou estabilizada. Vou mostrar um exemplo ao vivo e a cores. O circuito da figura foi projetado para o transistor operar como amplificador. Os parâmetros são os mesmos do circuito anterior. Fonte 12 volts. Transistor BC547 com beta igual a 100. A tensão VCE é igual a metade de VCC, 6 volts. Claro, eu quero que ele trabalhe como amplificador. A corrente de coletor é 2 mA, aquela recomendada pelo fabricante. A tensão na resistência de coletor é 6 volts. A corrente de base é 2 mA dividido por 100, 0,02 mA, a mesma do circuito anterior. A resistência de base muda, porque agora é calculada na malha da figura, onde a tensão de entrada é VCE. A resistência de base é menor, é igual a 265 kΩ. Agora vamos botar fogo no parquinho. Se o beta variar para 150, o que vai acontecer? Vai explodir tudo? Vou calcular a corrente de base usando a conhecida equação da figura. Você não conhece? Eu já analisei esse tipo de circuito. O link para o tutorial está na descrição desse vídeo. E claro, está no site também, na playlist Transistor. Calculando a corrente dá 0,0158 mA. A corrente diminuiu. É o milagre da realimentação. Multiplicando pelo beta, temos a corrente de coletor, 2,37 mA. Aumentou, mas aumentou menos que no circuito anterior, que chegou a 3 mA. A tensão na resistência de coletor também aumentou, mas vejam, aumentou menos. O resultado é a tensão de coletor-emissor também diminui, mas diminui menos do que no exemplo anterior. Ficou ao redor de 5 volts. E quase não tem distorção, para a tristeza dos guitarristas, que peninha. Agora você já sabe, quer fazer um pré-amplificador simples, rápido, leve e rasteiro, usando só duas resistências? Monte o amplificador com realimentação de coletor. É só ligar a resistência de base direto no coletor. Pronto!
vimos duas formas de polarizar um transistor como amplificador. A forma mais simples, mas cheia de instabilidade e de ruído, e a forma simples e mais estável, menos ruído, a realimentação de coletor. Nos próximos tutoriais veremos as outras formas de polarizar o transistor. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!